António Costa reverteu a privatização da TAP. Foi em 2016. Diz que agora a empresa é do Estado. Mas o Estado foi o último a saber que a empresa distribuiu mais de 1 milhão em prémios por 180 altos quadros da TAP, num ano de prejuízos acima dos 100 milhões de euros. O governo, que diz ser dono da TAP, disse agora ter perdido a confiança na gestão da companhia. Consequências? Nada que se veja. Já Vítor Constâncio não reverteu nada. E esse foi o seu pecado. Ao contrário do que disse na CPI, o governador teve conhecimento do empréstimo que João Berardo pediu à Caixa Geral de Depósitos em 2008, quando entrou no assalto ao poder ao BCP. E Constâncio, que de nada se lembrava, já se lembra, mas não fez nada. Foi no meio desta depressão, a que os meteorologistas chamaram Miguel, que apareceu outro Miguel, João Miguel Tavares, a fazer o papel de presidente no discurso de 10 de junho, Dia de Portugal. E o que pediu João Miguel aos políticos? Isto. Aquilo que se pede aos políticos, sejam eles de esquerda ou de direita, é que nos deem alguma coisa em que acreditar. Seja bem-vindo à Comissão Política. Aqui só lhe damos coisas em que pensar. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já ao programa da TAP para empresas em tapcorporate.com. Esta semana temos connosco o João Vieira Pereira, diretor do Expresso. Olá, comandante. Olá, comandante. E o Vítor Matos, editor de política. Bem-vindo, piloto Vítor. Olá. Eu sou o David Diniz e, assumindo a coordenação, desejo-lhe um bom voo. Vítor, o João Miguel Tavares pede que os políticos nos deem alguma coisa em que acreditar. Depois de semanas como esta, ainda dá para acreditar em alguma coisa? O problema é que às vezes os políticos, quando nos dão coisas em que acreditar, dão-nos coisas em que é difícil acreditar. Como, por exemplo, foi a questão da TAP, que se desenvolveu esta semana. Quer dizer, como é que nós podemos acreditar nos méritos ou nas justificações que foram dadas para a reversão da privatização da TAP, quando, aparentemente, temos o governo de pés e mãos atados para fazer o que quer que seja na empresa? O ministro Pedro Nuno Santos, de resto, começou por perder a confiança na administração da TAP e depois disse ter sido um mal-entendido. Afinal, foi o quê? Sim, a questão onde eu queria chegar era essa. O ministro começa por dizer que perde a confiança na administração, portanto, se perde confiança na administração, o que podíamos esperar é que a administração caísse ou que tentassem mudar o acionista ou começassem a trabalhar nesse sentido. Mas depois, no fim de semana, faz um comunicado, depois de se reunir com a administração, e reconhece que se verificou um mal-entendido. Portanto, há só aqui uma questão de incompetência, não se percebe muito bem da parte de quem, e quando 1,7 milhões não é uma coisa de sumenos numa empresa que teve prejuízos, portanto, ou o Estado está de olhos tapados, ou de mãos atadas, ou o governo, quer dizer, os representantes do Estado não informaram devidamente o governo. Acho que aqui alguma coisa correu mal e o ministro também revela aqui um recuo. Acho que naturalmente o Pedro Nuno Santos recuou. É ele que aparentemente as coisas até pareciam estar a correr bem. João, nós estamos a gravar terça-feira, início da tarde. No momento em que gravamos, consegues dizer-me se a TAP ainda é uma empresa do Estado? Bem, a TAP nunca foi uma empresa do Estado desde este processo de privatização. Houve uma criação de uma ideia por parte do governo de que iam reverter a privatização. E para conseguirem passar a mensagem política de que essa reversão tinha acontecido, o Estado tinha de ter 50% do capital. Para dizer, é uma empresa com a maioria de capital do Estado. Mas acontece é que a única forma de garantir que os privados se lá mantinham era dar aos privados a capacidade e autonomia total para gerir a empresa. Ou seja, a gestão é totalmente privada, é nomeada pelos privados, é totalmente privada. Isto porque era uma reversão, claro. Exatamente. E depois, atenção, é verdade que o chairman é escolhido o presidente do Conselho de Administração não executivo é escolhido pelo Estado, tem lá administradores não executivos, mas, como diz a palavra, são não executivos, portanto, não gerem a companhia. Quem gera a companhia, quem manda no dia-a-dia, são os privados. E, portanto, os privados aplicaram à companhia, à empresa, aquilo que eles acham que é o normal numa empresa privada, que é uma série de
de práticas, nomeadamente em termos de recursos humanos. E foi isso que aconteceu relativamente aos prémios. Pronto. Primeiro ponto. Os administradores não executivos não têm de ser informados sobre todos os prémios que a empresa decide pagar aos seus funcionários. Era só o que faltava numa empresa como a TAP, com 10 mil pessoas a trabalharem, onde paga só em salários cerca de 400 milhões de euros por ano, eles soubessem exatamente o que é que todos os prémios que iam ser dados. Quer dizer, era impossível isso acontecer. Pronto, e, portanto, e depois há aqui só um ponto que eu gostava de frisar. Eu não acho que mal que se deem prémios quando as empresas têm prejuízos. Não acho mal. As empresas podem ter prejuízo e mesmo assim pode haver trabalhadores que podem ter esses prémios. Até porque podem ter, de algum modo, contribuído para que esses resultados não sejam tão maus quanto foram. Podiam ter sido muito pior se não fosse, por exemplo, a ação deles. Portanto, é normal que isso aconteça. As empresas têm estes mecanismos para gerir os seus recursos humanos. Ainda mais numa empresa que tem como concorrente o mercado mundial, onde os concorrentes da TAP é a Lufthansa, a Air France, a British Airways. Os concorrentes não são empresas em Portugal, são empresas que operam no mundo inteiro. E, portanto, tem de pensar que tem em termos de salários... Isso é pensar que está... Mas deixa-me só acabar. Portanto, posto isto, depois não é os 1,7 milhões de euros de total de prémios dados, que nos 400 milhões de euros que a empresa paga de salários é muito pouco. Portanto, são 180 trabalhadores em 10 mil trabalhadores, é pouco. O problema não é esse. O problema que choca realmente aqui, que torna isto um assunto, é o facto de se atribuírem bónus milionários. Ou seja, quando se atribuem bónus a um trabalhador superiores, ou dois neste caso, superiores a 100 mil euros por 100 mil pessoas próximas da gestão. Pessoas próximas da gestão da administração. Pensas duas coisas. É justo um bónus tão alto numa economia como a portuguesa, ou mesmo numa empresa como a TAP, que eu acho que não é, dado os salários que se praticam em Portugal. 2, até que ponto é que estes bónus realmente se justificam ou não são uma forma paralela de pagar salários mais altos que se calhar não se podia pagar a membros que não são da administração, mas que estão perto da administração. Portanto, isto tudo levanta aqui uma série de questões que, obviamente, justificam a polémica e que justificam que o Governo se tenha chateado, até porque o que sabemos agora, e vamos agora à parte política, que o Vítor falou, o que sabemos agora é que a administração, na sexta-feira passada, os administradores não executivos nomeados pela par pública, ou seja, nomeados pelo Estado, na sexta-feira passada vieram dizer fomos enganados. Fizeram um comunicado a dizer nós fomos enganados. Disseram-nos uma coisa que não era verdade. Mentiram-nos no Conselho de Administração. E quem nos mentiu foi a Comissão Executiva nomeada pelos privados. E isso não se chama propriamente um mal-entendido, não é? Não é propriamente um mal-entendido. Se lhes foi dito uma coisa numa reunião e depois eles vêm dizer não, mas o que nos foi dito e aplicado não foi aquilo que nos foi dito, não é bem um mal-entendido, é uma coisa para além disto. O Governo agora recua para tentar que isto não se desfaça tudo. Mas como é que é possível o Governo ser sócio de um privado, em que o Governo é um Estado, ser sócio de um privado, perde a confiança no privado, sente-se enganado pelo privado e não tem gestão nem tem poder para agir na empresa? A empresa não é do Estado, a empresa é do privado. Não, mas foi exatamente isso que eu comecei a dizer. O capital... Não, isto significa que fomos enganados, nós é que fomos enganados com a questão da reversão. Não, desculpa. Foi enganado quem quis, porque logo na altura, quando isto aconteceu, toda a gente e muita gente disse, atenção, isto não é reversão nenhuma. Isto aqui é uma maneira muito hábil que o Partido Socialista, António Costa, que o Partido Socialista nos habituou a dizer assim, vamos reverter, mas isto não é bem uma reversão. Porquê? Porquê é que isto aconteceu assim? Porque a alternativa era o fecho iminente da TAP. A TAP teve em risco de não haver TAP. E o que aconteceu foi a única maneira dos privados dizerem ok, tudo bem, nós aceitamos que o Estado fique com 50%, mas a única maneira de nós injetarmos dinheiro na TAP e de comprar novos aviões e de refazer as rotas e de abrir e fazer crescer a TAP é só vocês nos derem a gestão, porque nós não vamos pôr dinheiro numa empresa e depois não vamos ter a capacidade de a gerir. Não, pior, eles ficaram com a gestão e sem a obrigação de pôr dinheiro na TAP se a TAP entrar em situação de falta de liquidez, não é? Portanto, ficaram com mais do que isso, na verdade. Mas deixa-me virar o jogo ao contrário, porque também tenho que fazer de advogado do diabo. Não é possível argumentar que se o gestor privado
comete atos de gestão, faz atos de gestão como este, que se o Estado não tivesse reentrado de alguma maneira no jogo, que nós tínhamos a única companhia aérea portuguesa na mão de empresários, digamos assim, sem noção. Vou pôr isto nos termos razoáveis. Não, quer dizer uma coisa, se fosse totalmente privado, dava os prémios que quisessem, ninguém tinha nada a ver com isso. A questão é exatamente essa. E era razoável? Era razoável, quer dizer, nós podemos questionar todos os anos, faz as notícias sobre quanto é que o António Mexia ganha da EDP, quanto é que ganha aqui, quanto é que ganha aqui, são empresas completamente privadas. Quer dizer, nós podemos achar imoral que se ganhem bónus milionários de milhões de euros, que achamos. Agora, a verdade é que são empresas privadas que fazem o que quer com o seu dinheiro. E isso depois tem, obviamente, um impacto. A grande questão é se... uma companhia de eu bandeira, volto atrás, não, mas porquê? Não, pode. Estou a perguntar se pode. O que é que aconteceu com a British Airways e a Ibéria? Foi exatamente isso, quer dizer, mantém as marcas, mas aquilo já não é uma companhia de bandeira. Sem a companhia, não é? Sem nenhuma, não pode ficar sem nenhuma, não é? Eu não acho que... Ou seja, voltando atrás, e tens razão, numa coisa que a gente devia discutir era se deve ou não deve haver uma companhia pública de aviação, e se ela deve então ser pública, totalmente pública, não é? Fingir que é pública e depois é gerida por privados. E aí é que foi este arranjinho que António Costa fez para resolver o problema, o fincapé sobre a privatização da TAP, quer dizer, estava escrito nas estrelas que isto ia acontecer. Ter uma empresa de capital, maioritariamente de capital público, gerido por privados, obviamente não ia correr bem. Nós já vimos que isto não corre bem aonde? Nas PPPs, na saúde, por exemplo, também não corre bem. E exatamente a mesma coisa. Quando o Estado decide entregar a gestão a privados, que é exatamente isso que aconteceu na TAP, que o capital é público, a gestão é privada, acaba por correr mal. Porque são dois mundos que estão sempre em conflito, porque regem-se por questões políticas, outro por questões de eficiência. Que a gente pode dizer se são más ou são boas, mas são por questões de eficiência. A pergunta é se, a pergunta final sobre a TAP, só para fecharmos o assunto TAP, é se isto prova que sem o Estado a empresa estava entregue aos bichos ou que sem os privados a empresa não tomava decisão nenhuma. Porque, quer dizer, esses são os dois mundos que nós estamos a ver, não é? Que é os privados distribuírem prémios sem gestão, sem aparente racionalidade, acrescentando-se com prejuízos de mais de 100 milhões de euros no ano passado, que também não nos foram justificados, em termos práticos, não foram. E tivemos, antes disso, uma gestão pública que também não teve propriamente efeitos brilhantes, não é? David, eu respondo uma pergunta. O que é que o Estado quer fazer da TAP? Eu acho que isso só se pode responder o que é que nós queremos que a TAP seja e o que é que o Estado quer fazer com os 50% da TAP. Se o Estado quer... O que é que pode? Não. O que é que eles querem fazer? Também. Porque se a propriedade é deles, eles podem fazer alguma coisa. O que é que eles querem fazer da TAP? O problema é este. A TAP estava numa encruzilhada. A solução da privatização e depois a reversão com este modelo deu um caminho à TAP. Nós podemos dizer, o caminho não é este, mas a verdade é que quando nós comparamos com aquilo que se passava há 5 anos, a TAP hoje tem muito menos greves, a TAP hoje tem muito menos conflitos laborais dentro da empresa e tem muito mais oferta e muitos mais passageiros. Também tem mais problemas de atrasos, essas coisas todas. Enfim, tem isso tudo. É isso que a gente quer para a TAP? Eu acho que essa decisão, o Estado tem um papel assim a dizer, porque o Estado, não estando na gestão do dia-a-dia, está no Conselho de Administração. E quem define a estratégia da empresa é o Conselho de Administração e não a Comissão Executiva. Tu achas que esta guerra, que aparentemente ficou, pelo menos esta, resolvida no fim de semana, é sintoma de que vamos ter um problema mais sério para a frente? Ou seja, de que o Estado tem agora um problema muito mal resolvido com o acionista privado que comanda a gestão da TAP? Totalmente. Eu acho que isto não vai ficar por aqui. É claro hoje em dia que o Conselho de Administração não confia na Comissão Executiva, ou seja, é claro que Miguel Frasquito, que lidera o Conselho de Administração, não confia em António Aldo Neves, que lidera a Comissão Executiva. Quer dizer, um mentiu ao outro. E o outro vai para a praça pública dizer tu mentiste e foste ao Aldrabão e depois pronto. E depois o ministro Pedro Nuno Santos disse perdeu a confiança e depois veio dizer, bem, afinal foi um mal-entendido e está tudo resolvido. Não podes perder a confiança num privado. Ele tem lá o dinheiro, aquilo é dele, quer dizer, tu podes perder a confiança, mas como é que tu resolves o problema? Como é que o problema se resolve? Tu conheces a cabeça do Primeiro-Ministro, achas que isto fica por aqui? Não sei, porque agora depende do que é que ele pode fazer. O que é que ele pode fazer para lidar com um acionista que não confia? Não sei.
Arranjar outro acionista. Mas isso não é fácil. E quem é que vai entrar? E quem é que vai ter essa Os amigos capacidade? chineses, não é? Quem é que vai ter essa capacidade? Só se for os chineses. Não, quem é que vai ter essa capacidade financeira de fazer? Porque não é o Humberto Pedrosa que vai ter a capacidade financeira de pegar em milhões e conhecer o mercado mundial de aviação para andar a comprar aviões e a discutir novas rotas e novos destinos. Quer dizer, isso não vai acontecer com o Humberto Pedrosa. Portanto, quem é que vai pegar na TAP se não for o David Neilman e o António Neves? Não sei, quer dizer, é preciso... E depois não te esqueças que existem restrições à entrada de capital em empresas destas, de aviação, sim, restrições europeias, de resto, e até o investimento público. E restrições ao investimento público, não pode ser considerado ajuda do Estado. Claro. Isto é um problema grave que eu não sei como é que se resolve. Acho que aí o António Costa pode usar dos seus enormes dotes de negociador e tentar sentar as pessoas à mesa e tentar resolver as coisas a bem, sendo que a faca e o queijo não está do lado do Estado, não é? A faca... David, o que é que tu achas? Só para inverter aqui este papel... Não, o teu papel de moderador. Eu acho que o Governo falou cedo demais. Parece-me evidente que o Pedro Nuno Santos, quando emite o comunicado, mede mal o poder que tem efetivamente na mão, porque neste momento a única maneira que o Governo tem de mudar o equilíbrio de poder e tirar poder de gestão à equipa de David Neilman é através do acionista privado português que está na equipa de David Neilman, que é o Humberto Pedrosa. Humberto Pedrosa é um empresário português, portanto bastante dependente do mercado nacional e, por consequência, do governo português, mas para isso é preciso desfazer uma aliança, que foi a aliança que entrou com capital privado na TAP. E não sabemos que consequência é que isto tem. Portanto, o governo dizer sem confiança numa gestão privada, sem conseguir rapidamente mudar as regras do jogo, é desde logo um erro total, até porque com este tiro de aviso, parece-me evidente que o acionista fica fica com as armas na mão, porque fica a perceber que há um problema mais sério do que aquilo que previa, que esse problema também é político e tem mais poderes na mão para se blindar do que propriamente o Governo para intervir. Deixa-me só por aqui um ponto. Não nos esqueçamos, que é importante referir, que a anterior administração de Fernando Pinto, quando a empresa sim era totalmente pública, teve grandes guerras porque andou a distribuir prémios, inclusive à própria administração, enquanto mantinha sempre prejuízo. Sim, o problema dos prémios já lá estava. Já existia. Nós vamos ver um grande escândalo por 1,7 milhões de euros, quando há processo em tribunal que decorrem, postos pelo próprio Fernando Pinto e pela anterior administração, a exigirem pagamentos de 6 milhões, se não me engano, de prémios em atraso que eles acham que merecem, enquanto... Quer dizer, conseguiram, é verdade, que a TAP continuasse a sobreviver, mas foi isso que sobrevivesse e fizeram aqueles investimentos ruinosos no Brasil. O João Miguel Tavares, vou mudar de tema, pediu aos políticos que nos deem alguma coisa em que acreditar e eu pergunto aos dois, e em Vítor Constâncio, alguém acredita? Francisco Assis. Francisco Assis foi o único. Essa é uma resposta Francisco Assis diz que ele é um homem sério. Não, mas aquilo é espetacular. Não sei se acredita nele. Aquela posição da Francisco Assis eu achei notável, porque ele, no fundo, o que ele fez foi vir acusar o Partido Socialista de não dizer nada, de não defender. Quer dizer, veio apelar... E devia defender porque era... Veio apelar ao pior que existe do clubismo político. O que é uma coisa um bocadinho Ele contrassenso veio do Francisco apelar, Assis. já agora, venham todos defender o José Sócrates. Quer dizer, pá, se é pela camisola... Bom, Quer dizer, eu acho que ele veio fazer uma coisa... Eu sei, José Sócrates. Agora estou a Atenção, exagerar. vamos deixar o Não. populismo. Pronto, vou pôr o meu detector de populismo, já me fez baixar aqui. Vou desligar aqui no botão. Não, mas há aqui... Francisco Assis diz que tem assistido com crescente repugnância a um insólito processo de linchamento moral, cívico e profissional de um homem impoluto e superior. Quer dizer, uma coisa é o respeito pelas pessoas que as pessoas têm na história da vida política, de um partido, de um país e disso tudo. Outra coisa é sermos objetivos a avaliar os erros que as pessoas cometem, os erros ou as negligências ou tudo isso. Quer dizer, quando o Vítor Constâncio vai para a Comissão Parlamentar de Inquérito, se quer sentar preparado, não é? É depois, uma semana depois, ou não sei quanto tempo depois, que ele diz, põe um tweet a dizer que agora que vai procurar os documentos, a ver se lembra, se vê se E à noite na RTP já tinha visto os documentos e depois no dia seguinte até já sabia que não tinha estado na reunião do Conselho de Administração do Banco de Portugal. Eu acho que há um aspecto, eu já tive a oportunidade outro dia na SIC Notícias de referir isto, mas eu volto aqui a referir, que é,
acho que há um grande problema nisto, que ninguém ainda está a olhar. Quando se diz assim, Vítor Constâncio mentiu ou não mentiu na Comissão Parlamentar de Inquérito? A minha pergunta é, como é que Vítor Constâncio foi capaz de ir a uma Comissão Parlamentar de Inquérito sem se preparar para essa mesma Comissão Parlamentar de Inquérito? Ou seja, o ex-governador do Banco de Portugal, vice-governador do Banco Central Europeu, quando vai à Comissão Parlamentar de Inquérito responder às perguntas dos deputados, tem de se preparar, tem de ir ao Banco de Portugal e dizer assim, dê-me lá todos os documentos em que eu participei, dê-me lá todas as decisões, tem de perder tempo, tem de os ler para ir preparado. Agora, é claramente uma coisa que ele não fez, foi ter ido preparado, porque ele não sabia ao que é que sequer estava a responder. Aliás... Achas que ele não sabia ou que Não, ele não sabia. Eu acho que ele não omitiu, eu acho que ele não sabia. Eu acho que ele não se preparou e não sabia. Porque eu acho que o que ele chegou... Porque assim, um governador que passa 10 anos... eu acho que não. Acho que passa 10 anos no Banco de Portugal, tem muitas reuniões, muitas decisões, onde esta do BCP é apenas mais uma. Ou esta de dar autorização... Aquele caso não foi só um. Não, está bem, mas tem aquele caso, aquela decisão, se participou ou não participou naquela reunião e se sabia ou não sabia, ou se deu ou não deu autorização. São muitas decisões que passam por ali. A grande questão é, aliás, porque quando ele é confrontado pela primeira vez com a notícia do Público, ele reage no Twitter a dizer eu não me lembro, vou ver, mas eu não me lembro disso. E depois, quando vai ver as coisas e diz assim, bem, é verdade, eu sabia, eu tive mas ninguém na autorização, mas eu não falei nisso porque ninguém perguntou. Exatamente. Mas sabia. E de repente depois diz assim, pois eu aprovei aquilo, mas o crédito já estava dado. Eu só aprovei a autorização de passar determinado montante do capital, porque o crédito da Caixa não tive nada a ver com isso, já tinha sido dado. Mas não tinha, não é? Mas havia uma linha. Havia uma linha, sim. E depois, quando isto continua tudo a descobrir-se, ele diz assim, afinal descobri mais uma coisa fantástica, até faz um comunicado, eu nem sequer estive na reunião, como se isso, em que isso foi decidido, como isso o ilibasse alguma coisa que não iliba de nada, porque ele era governador do Banco de Portugal, tinha a obrigação de saber depois o que é que se passa. Portanto, tudo isto me leva a crer que não é caso de que Vítor Constâncio esteja a mentir, é o caso de Vítor Constâncio, fica provado, que foi um péssimo governador do Banco de Portugal, porque não sabia o que é que andava a fazer no Banco de Portugal. 2, não se preparou minimamente, é uma falta de respeito total para com a Comissão Parlamentar de Inquérito e para com os deputados, de não se ter preparado para isso. E eu acho que isto é que é e para esta função que ele representou para o Banco de Portugal, ele estava lá não como Vítor, mas como antigo governador do Banco de Portugal. É que isto já é para a própria eu ia só acrescentar que Vítor Constâncio foi chamado a depor em sucessivas comissões de inquérito parlamentar na Assembleia da República. Em sucessivas chamadas. Faltou, alegando que era vice-governador do Banco Central Europeu. E esta foi a primeira vez que ele efetivamente foi ouvido numa comissão de inquérito no Parlamento com este resultado. Ele vai ser ouvido a segunda vez. Pergunta para o Vítor, o PS salva desta vez ou não? Não creio, acho que não tem grande, não creio. Eu acho que não tem grande margem, não é? Porque ele dá de si uma imagem de que ou foi negligente, ou foi incompetente, ou mentiu. Quer dizer, agora sair daqui não vai ser fácil. Se o Partido Socialista aparecer a tentar defendê-lo, vai arrastado na fotografia. Pois, e à beira de eleições legislativas é capaz de não ser muito conveniente. Isto vem desde o BPN. Eu só acho. Muita gente que anda atrás dele desde o BPN. Exato. Se somar tudo... Quer dizer, ele toma imensas decisões importantes. Não é? O que faz um governador de Portugal é estar num sítio sentado a tomar decisões importantes. Mas toma tantas decisões importantes que depois, quando as pessoas lhe perguntam que decisões importantes é que tomou, não se lembra. Mas eu agora só queria pôr isto numa perspectiva, só para nós temos aqui uma perspectiva, sim. Quando comparamos graus de culpa no meio disto. Eu acho que sei o que é que vais dizer e tenho uma pergunta para te fazer depois. Bem, que é isto. O atual governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, alegadamente é criticado por não ter visto o que se passou no BES. O BES custou diretamente, assim, ao erário público, qualquer coisa como 4 mil milhões de euros, mais aquilo, as coisas do novo banco mais agora, as coisas do novo banco, etc. Vai 6 mil milhões de euros. Só o BPN, que Vítor Constâncio não viu, já custou 7 mil milhões de euros. Já passado, já está registado. Mais os 5 mil milhões de euros na Caixa Geral de Depósitos que foram injetados devido aos erros todos que se fizeram no passado, enquanto Vítor Constâncio era governador. Portanto, eu só ponho aqui esta questão, vamos só nivelar um bocadinho quando se diz que Carlos Costa é um péssimo governador do Banco de Portugal. Está no dobro de mal. Exatamente. Para já está no dobro de mal. Pode ser que no futuro se descubra então outras coisas, mas para já está. Isso não se vê
No PS eleitoral que não se veja, não se vê muito à esquerda, quer no PC, quer no Bloco de Esquerda, ainda umas garras muito de fora relativamente a Constâncio, tal como se viu relativamente a Carlos Costa. Vamos esperar pela próxima Comissão Parlamentar em que querem que ela vá. Eu acho que isto deixa muito a nu, até mais do que a questão pessoal focada em Vítor Constâncio, é o falhanço das instituições. Eu acho que isto é uma coisa mais grave. Isto representa, isso que tu acabaste de dizer, o falhanço das instituições em que as pessoas deviam confiar, como é o Banco de Portugal. O Banco de Portugal não é só o governador, é uma grande estrutura, dizem que tem imensos cérebros absolutamente fantásticos a trabalhar lá e a pensar em coisas. Pelo menos muitos têm de certeza. Agora, Uma casa com muita quando isto falha, é óbvio que o governador é o responsável máximo, como é evidente, mas isto significa que alguma coisa de muito mais profundo falhou, e acho que estas pessoas que têm esta responsabilidade, tiveram esta responsabilidade ao longo deste tempo, deviam ser chamadas para, em nome da instituição, assumirem essas responsabilidades e perceber-se o que é que falhou. Quer dizer, dentro do Banco de Portugal, o governador, o vice-governador, a estrutura toda, o que é que falhou? É uma boa pergunta e deixa-me aproveitar para um mote. Vou deixá-lo ao João. O Vítor Constâncio tem um argumento, nomeadamente na entrevista à RTP, que é, eu na verdade, relativamente àquilo, mesmo que estivesse na reunião, eu não podia fazer nada, porque aquilo é uma coisa procedimental. Basicamente é o que ele diz, eu tenho só que verificar a idoneidade. Ele, aliás, chega ao ponto de dizer que o João Berardo, naquela altura, era uma personalidade idónea, embora não tivesse conhecido a experiência na banca de todo, mas é tudo o que ele diz, e eu só tinha que avaliar se era possível ele ultrapassar os 5% de capital da BCP ou não, mais nada. Faça isto, e admitindo que até possa ser verdade, a pergunta é para que é que servia o Banco de Portugal, para que é que servia aquela consulta? Eu acho que Constâncio está totalmente a menosprezar o poder do Banco de Portugal. O Banco de Portugal tinha poder para dizer não. O Banco de Portugal tem totais poderes, sempre teve e continua a ter, para dizer que determinada pessoa não se pode sentar no Conselho de Administração de um banco. De algum modo, também tem o poder para dizer que determinada pessoa não pode ser acionista do banco. É por isso que quando o Berardo... Nós já vimos essa história também no BES, exatamente, o Berardo pede para ultrapassar o patamar dos 5%, o Banco de Portugal responde a dizer assim, digam-me lá como é que vocês se vão financiar, porque eles têm de saber se aquele acionista tem capacidade financeira para no futuro, se for necessário, por exemplo, fazer um aumento de capital, etc., correr. E a verdade é que não tinha, porque, atenção, e este aqui é que é o grave da questão, porque quando o Banco de Portugal sabe que ele está a comprar as ações com dinheiro que é da Caixa Geral de Depósitos, que a única coisa que está a ser dada em garantia se ele falhar um pagamento são as próprias ações do banco, ele está no limite a dizer que quem está a entrar e quem tem 10% é a Caixa Geral de Depósitos e não o João Berardo. E, portanto, está no limite a autorizar que o banco público seja um dos maiores acionistas de um banco privado. E foi isto que Vítor Constâncio autorizou. E agora vamos à parte política. Isso não teve sido autorizou porquê que autorizou? Por causa da luta de guerra de poder dentro do Não, porque se calhar interessava a alguém, nomeadamente ao Estado, controlar o maior banco privado em Portugal. Está bem, o governo, está bem. Mesmo ministro ao governo. Interessava controlar de alguma forma. Aqui... E não era só isso, atenção, porque aqui há uma... Deixa-me só pôr um pozinho, porque essas partes são aquelas em que eu são muitos anos nisto. Que é quem é que interessava? Não era só o José Sócrates que interessava. Quem ganhava imediatamente com este ataque assalto ao BCP era Ricardo Salgado. Ricardo Salgado é que ganhava de todo e ganhava em tudo que isto acontecesse, porque destruía ou ajudava a destruir o seu principal rival, neste caso o BCP. Pronto, e faça isto tudo. João Miguel Tavares, 10 de junho, tem-nos alguma coisa em que acreditar? Vítor Matos, o que é que os partidos podem dar aos portugueses em que acreditar? Sim, já lá vamos. Deixa-me dizer porque é que eu acho que o João Miguel Tavares fez um grande discurso. Primeiro ele falou a uma geração. E a mim tocou-me especialmente, até me senti um bocado constrangido por estar a ter que escrever o texto sobre aquilo que estava a ouvir, porque
Normalmente quando são políticos têm um distanciamento maior e ali Sim, eu senti que ele estava a falar para a minha geração. Escreveu o texto no Expresso sobre o Porque discurso do João Miguel. ele é alentejano, eu sou alentejano. Os pais dele são funcionários públicos, os meus também. Ele diz que os pais compravam livros a prestações, os meus pais também. Achavam que apostar na educação dos filhos era a maneira dos filhos terem uma vida melhor e melhor que a outra. E subir no chamado elevador social que ele também cita. Aliás, é a nossa geração, nós somos todos mais ou menos. Tu és jornalista. Aquilo é verdade. Só não somos uma terra no Alentejo, o Alentejo é muito grande. É muito grande, é verdade. Ele é lá de um Alentejo, lá muito lá para cima. E de facto, aquilo fez-me todo o sentido. Depois, ele fala de uma questão que nós aqui já no Expresso, há 2 semanas, tínhamos um artigo que era a base disto. Ele salienta a divisão entre eles e o nós, entre os políticos e as pessoas comuns, que é a semente do populismo. Ele não diz isso, mas a semente do populismo é esta distância. E quando esta distância se... Entre os representantes e os representados. Quando esta distância é cada vez maior, abre asas aos populistas que querem expressar o verdadeiro sentimento do povo. Depois o falhanço da meritocracia. É onde eu acho que é verdade que há um falhanço aparente da meritocracia em Portugal, mas acho que é a parte mais frágil do discurso dele, porque isso era tão válido no nosso tempo como agora. Acho que o problema agora é outro, é que nós, como a nossa geração cresceu quando tudo estava na base zero, em que estava tudo a começar, e nós somos a geração da massificação. O ponto é que a nossa geração cresceu perante um crescimento do país enorme, não é? E hoje agora não existe, uma espécie de estagnação. Onde ele tem, os nossos filhos, eu acho que depois o diagnóstico dele não é por causa da corrupção, isso é uma coisa que sempre existiu. Os nossos filhos têm um problema em que está tudo cheio. Já não é como nós, que as coisas já todas existem. O país já se cresceu e insuflou de uma maneira em que é muito mais difícil hoje. Não é com um curso superior que nós sabíamos que se tirássemos um curso superior tínhamos muitas oportunidades. Hoje não basta um curso superior, hoje tirar um curso superior é como ter a 4ª classe. É preciso mais qualquer coisa. Quanto à parte dos políticos e de pedir aos políticos, faz lembrar aquela coisa do filme diz alguma coisa de esquerda, não diz alguma coisa em que eu possa acreditar, seja quem for. Hoje nós olhamos para os partidos políticos e não há produtos para nos oferecerem. Olhamos para a oferta dos partidos e há uma imensa prateleira com uma série de produtos, pequenos produtos para cada nicho de mercado ou para cada área, não sei o quê, e não há um grande desígnio. Quer dizer, olhamos para o Governo, olhamos para o PS e vemos uma navegação ao longo da costa sempre à vista. Não há um desígnio no PS. Quer dizer, eu pergunto, qual é a grande ideia deste PS para o país? Devolução de rendimentos. Sim, mas isso é contrabalanço. Isso não é um desígnio nacional. Não pode ser. O desígnio nacional foi entrar no euro, desígnio temporário. Foi a educação do Guterres, foi até o plano tecnológico do Sócrates. Neste momento não há um rumo, há alguma coisa para onde tudo conflui, não é? A direita, só para acabar, a direita é um deserto neste momento. Se olharmos para o PSD, não sabemos sequer o que pensa, quanto mais qual é o rumo definido para o país. O Rio quer mudar o regime, mas está bem, mas e então? Mas não diz como, não é? Quer fazer uma revolução do nada. E o CDS anda à procura de qualquer coisa. Portanto, isto é tocar num ponto que me parece muito interessante, mas também há o lado perigoso, que é os populistas também nos dão alguma coisa em que acreditar quando o deserto à volta está instalado. João, já tivemos o desígnio europeu, já tivemos a Expo 98, até já ganhámos o Euro 2016 e agora a Liga das Nações. E o que é que sabe? Eu, como não acredito no futebol, não sou grande fã de futebol, como sabem, se não sabem ficam a saber. Eu acho que eu gostei muito do discurso do João Miguel Tavares porque ele deu-me alguma coisa em que acreditar, que foi no 10 de junho. A partir de agora, as comemorações do 10 de junho nunca mais vão ser as mesmas, aquela coisa chatérrima dos discursos políticos que ninguém sabe o que é que eles vão para ali dizer, aqueles senadores, aquelas coisas que a gente boceja
e que há uns jornalistas desgraçados que têm de trabalhar no 10 de junho e têm de fazer aqueles discursos. Desta vez. Exatamente, aqueles discursos horríveis. Portanto, agora, a partir de agora, graças ao João Miguel Tavares, os discursos do 10 de junho nunca mais vão ser iguais. E, portanto, espero ansiosamente pelo 10 de junho de 2020 para perceber exatamente o que é que aí vem. Pronto. Sobre agora o conteúdo do discurso dele. É verdade que ele põe o dedo na ferida, que é a falta em quem acredita, no que acreditar e em quem acreditar, muito por força disto tudo que nós acabámos aqui de falar, por força dos constâncios, das TAPs, dos enganos, os privados enganam o Estado engana os privados, as PPPs que acabam hoje, mas pede-se um prazo mais 2 anos para continuar, é uma salganhada total, que nós no final não sabemos onde é que está a razão, qual é o fio condutor. Quer dizer, todos os dias há o sim e o não, uma coisa e o seu contrário em todo o lado, e nós ficamos um bocadinho perdidos. E falta um rumo, esse rumo é óbvio que falta, e não é óbvio é saber que rumo é esse. E, portanto, ele faz uma coisa muito inteligente, que é, ele não diz que rumo é que a gente deve tomar. O Daniel Oliveira também faz disso uma crítica num artigo que Mas eu publica não acho que ele não esta tinha terça-feira no que Expresso. dizer, Claro, mas eu comecei por dizer, bem, não é? ele faz uma coisa muito inteligente, que é não dizer que rumo é esse. Porque Porque ele não é um político, ele é um jornalista. Eu não me limito a um ele comentador. apela à classe política. Nós também não temos de dizer qual é Para as pessoas esse escolherem rumo. um, depois cada um A gente tem escolhe. de dizer aos políticos que são esses que nos deem um rumo e digam o que é que eles querem fazer, e depois nós decidimos se votamos neles ou não. E é isso que ele faz. Portanto, o Daniel Oliveira faz essa coisa. Eu, como habitualmente, mais uma vez, discordo, com muito respeito, discordo do Daniel Oliveira. Daniel, se me estás a ouvir, um abraço, mas olha, discordo outra vez. Não se espanta, de certeza. Portanto, eu acho que isso é muito inteligente do João Miguel Tavares, é não nos dar esse rumo e dizer apenas há falta de rumo. E cuidado que com a falta deste rumo podem aparecer outros rumos não menos aconselháveis, se bem que eu acho que o populismo, por muitas razões, não são para agora aqui chamadas para essa discussão, estão longe disso. Só 2 coisas, relativamente à meritocracia e ao crescimento. A meritocracia, Vítor, tens toda a razão. Mas nós não podemos querer um Estado meritocrático e depois dizer que somos contra os bónus da TAP. Porque os bónus da TAP são meritocracia. É só preciso ver que a meritocracia tem coisas muito boas em que eu acredito. Eu não vi o João Miguel Tavares a defender os bónus da TAP. Não, mas é diferente da meritocracia. E a meritocracia é a oportunidade para aqueles que fazem, e o reconhecimento e os bónus, se assim vierem, para aqueles que fazem melhor. E eu não conheço os pormenores da TAP, se os bónus são justos ou não, mas foi com base nisso que supostamente ou alegadamente eles foram atribuídos. E sobre a falta de oportunidades de gerações, há uma parte que ele não fala no discurso dele, ou não diretamente, que é não há oportunidades para as novas gerações, que estão desiludidas com isso, porque não há crescimento. Nós não há 20 anos que não crescemos. Sim. E, portanto, sem crescimento, sim. não há oportunidades para ninguém. Porque quem lá está não sai, não sai, não abre e não deixa abrir as portas para quem acabou de chegar. Podia ser um ótimo não me sai da cabeça, mas vamos àqueles que escolhemos. João, o que é que não te sai da cabeça? Olha, mesmo a propósito, parece que foi escolhido de propósito para isto, não foi, mas sobre este discurso, eu não sai da cabeça um livro que eu estou a ler, que se chama Como Perder um País, da jornalista e investigadora Telmul Kuran, espero que seja assim que se pronuncia, uma jornalista turca que escreve, com base na experiência da Turquia, do que aconteceu, descreve como é que se pode passar os 7 passos para passar da democracia à ditadura, com base da sua experiência de acompanhamento das questões turcas ao longo desde 2002 até agora. Vítor Matos, a ti? Não me sai da cabeça o fim dos cartoons políticos do New York Times. Eu li um texto de um Chapata, que é um cartunista, que lutou anos para que o New York Times, ele fazia cartoons para o New York Times Internacional, e lutou imenso para que o jornal tivesse cartoons políticos. Agora, por causa do cartoon do António, publicado no Expresso, que o New York Times Internacional produziu, Não sabe bem como. e houve aquela polémica toda, o New York Times deixa de ter cartoons políticos. Isto, enfim, uma borboleta bateu as asas em Lisboa e tem efeitos
Em Nova Iorque? Em Nova Iorque. E no mundo. E no mundo, quer dizer, eu acho que isto é preocupante. Eu não sei qual era a filosofia que o New York Times tinha em relação aos cartoons para, historicamente, não ter cartoons políticos, sinceramente, mas estou curioso por perceber isso, vou estudar o assunto. Mas, de facto, acho que isto estamos a tornar-nos demasiado... Estamos não, eles, nós felizmente ainda não, mas há de liofilizados, quer dizer, e jornalismo liofilizado não... Posso só dizer um comentário que não resiste a isso? Mais uma prova que o politicamente correto está a destruir. Não sei se destruir a democracia ou a destruir, pelo menos, a liberdade de expressão, mas, pelo menos, está a prejudicar muito a liberdade de expressão. Precisamente, falando em politicamente correto, o que não me sai da cabeça foi o almoço de Rui Rio, na quarta-feira, no American Club, onde esteve o Filipe Santos Costa e, eis não quando, o Filipe Santos Costa deu por uma aparição surpresa de uma pessoa que todos nós conhecemos, precisamente estava curiosa para ouvir o líder do PSD. Essa pessoa é a Ágata, a cantora, e a Ágata, ao Filipe, respondeu isto. Posso só perguntar-lhe uma coisa? Diga. A sua presença cá é um gesto de apoio político? Não, eu sou membro do clube, do American Club. E isso que o Rui Rio vinha, e como é uma pessoa de quem eu simpatizo, a pessoa que ele é, não estou muito dentro da política, mas vim confraternizar, conhecer pessoas e estar aqui neste almoço fabuloso com uma vista magnífica. Mas sei que ele é o presidente do PSD e acho que ele sabe as funções que tenta passar para o outro lado e, olha, não sei, eu não falar de política não é o meu... Sem problema. Mas gostou do que ouviu no discurso, mesmo sem ser Sim, foi expert em política? Foi um bocado extenso, mas penso que sim. Houve alguma ideia que lhe tivesse ficado mais na memória daquele... Se quer que lhe diga, não tomei muita atenção. Espero que tenha tido uma boa viagem. Convido-o a voltar a viajar connosco já na próxima semana. Sabe-se lá para onde nos leva a viagem seguinte. Aproveito para agradecer ao Tiago Pereira Santos, responsável pela ilustração, e à Joana Beleza, na edição multimédia. A música para ficar na cabeça, já sabe, é da responsabilidade da Ágata e do grande Vítor Espadinha. Promessas, 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 a pensar no João Miguel Tavares. Poemas que o futuro apaga. Conversa, conversa, conversa e não fazes nada. Promessas, promessas, promessas. Não são promessas. Conversa, conversa, conversa. Meu amor, não é conversa, acredita em mim. Promessas, promessas, promessas. Desta vez prometo, desta vez é verdade. Conversa, conversa, conversa. Acredita em mim, meu amor, acredita desta vez. Promessas, promessas, promessas. Não é só promessa, é mais qualquer coisa. Conversa, conversa, conversa. Não é só conversa, eu amo-te, meu amor.